Aliás, por falar em bananinha, nós temos um vídeo muito engraçado para mostrar para você, tá? Eduardo Bolsonaro apareceu hoje tomando sorvete, né, no carro, dizendo que ele tinha prometido que não ia mais comer chocolate enquanto o Xandão não fosse sancionado. E aí hoje ele estava comemorando, tomando sorvete, tá? Vou botar o vídeo, depois a gente comenta. Eu ontem comprei esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha. E eu tinha que separar os pedaços, né, que vem aqui no meio, que ele tem uma casquinha que tem um chocolate. Porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela Lei Magnitsky. E hoje, né, hoje já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né? De joelho no chão, e deu certo. Então, agradecer. Eu sou chocolatra, então por isso que eu fiz essa promessa, né? De sem chocolate. Depois ainda tem o Hershey's aqui. Esse aqui vai ter um gostinho muito especial. Deus quiser, abrindo o caminho para bons tempos de verdade. Gente, quero agradecer a Adriana, minha esposa. O nome da esposa dele é Heloísa. Não, e assim, né? O olho dele tá meio chinês. Nossa, ele tá totalmente chinês. Chinês. Parece que tá de lente vermelha. Tava puro? Não sabemos, mas o Não fato é que ele sabemos. estava laricado, vamos ser francos, estava na larica, estava com o olhinho puxado, assim, o olhinho fechado, vermelho, né? Uma coisa incrível. E aí o Omar do Bar do Omar, lá no Rio, um bar que eu morro de vontade de conhecer, o Omar postou o seguinte, ó, vou colocar para vocês, em cima do vídeo do Eduardo Bolsonaro. Isso daqui não é choro, é maconha. Esse chocolate não é promessa, é larica. A onda está tão boa que chamou a esposa Heloísa de Adriana. Ou seja, não era índica, era sativa. Como eu sei de tudo isso? Estudei. Marcelo. Será, Marcelo? Não, ele tá mal no vídeo, né? Nossa. Fumou, E como é tá. que ele vai explicar para Heloísa que ele chamou ela de Adriana? Não, esse vídeo que tá em todos os lugares, abriu matéria em tudo quanto é canto. Mas, além disso, o que sempre me chama a atenção é como eles são infantis, né? Como eles são homens que não saíram da adolescência, né? Se é para falar de algum tipo de masculinidade tóxica, vamos usar o termo, é isso daí, esses Peter Pan. Eu fico muito chocado com isso, como essa galera é Peter Pan, como eles têm o paladar deles é infantil também, né? Você vê o tipo de chocolate que ele consome? É um chocolate docinho lá, não tem nenhum. É uma coisa meio infantil, é um chocolate não é Paladar amargo. infantil, igual o pai dele. Lembra que o pai dele gostava de Exato, pão tem que com ser aquele leite chocolate condensado? docinho. Aí, você vê, aí fica falando da marca, comer um Häagen-Dazs, é uma coisa muito infantiloide, assim, né? É isso que mais me assusta, que é esse tipo de gente que está também comandando a nação mais forte do planeta, porque né? Se você, é um pouco assustador e bizarro ao mesmo tempo, assim, que homens tão Peter Pan, tão infantis, tão toscos, estejam no meio ali, no salão oval da Casa Branca, articulando e mexendo. Não sei, eu acho assim, isso para mim é distopia. Esse tipo de Peter Pan, assim, infantil, é chocante, além do que de trocar o nome da esposa num vídeo que está viralizado na internet. Esquisito! Muito esquisito, gente. Imagina, isso aí tá em casa, tá? Porque como é que você explica um negócio desse? Pode acontecer, gente. Pode acontecer com qualquer um, né? Você citar, chamar um novo namorado pelo nome da anterior. Parece que essa Adriana era uma ex dele. Estão falando aí que a Adriana, que ele cita, é uma ex dele. Pode acontecer, mas aí você bota, você faz um vídeo e divulga nas redes sociais.
Fora que não está parecendo que ele está puro, não está, né? Afinal, nos Estados Unidos, né, é o tipo de coisa que eu sempre falo, que as coisas boas dos Estados Unidos, a extrema-direita não gosta de copiar. Nos Estados Unidos, a maconha, ela pode ser usada medicinalmente e, inclusive, recreativamente em vários estados dos Estados Unidos, né? Então, o Bananinha, se ele por acaso tiver fumado maconha, como disse o Omar, ele comprou legalizado, não tem nenhum crime nesse fato. Ele não vai parar na papuda, como dizia aquela mensagem que o Lula Marques achou, lembram? No celular do Bozo, né? Não vou te visitar lá na papuda. Ele não vai lá na papuda se ele, por acaso, comprou o beck nos Estados Unidos, porque lá é legalizado. Lá é legalizado, tá, gente? E agora, além de ter que explicar para a esposa por que ele chamou ela de Adriana, né? Ele chamou ela de Adriana. O Eduardo Bolsonaro, gente, hoje foi um dia ruim para ele, viu? Hoje foi um dia ruim para ele, porque o Estadão, em editorial, o jornal que falou que era uma escolha difícil, pediu a cabeça do Eduardo Bolsonaro hoje. É impressionante o editorial do Estadão. Coloca aí, por favor, Gui. Editorial: Eduardo Bolsonaro tem de ser cassado. Há 25 anos, quando poupou o então deputado Jair Bolsonaro, ainda dá, né? Aquela coisa para trás, ainda lembra que no passado o Jair Bolsonaro deveria ter sido cassado e tudo, a gente não teria chegado nisso se ele já tivesse sido cassado lá atrás, o Estadão está falando, tá? Eduardo Bolsonaro tem de ser cassado. Há 25 anos, quando poupou o então deputado Jair Bolsonaro, a Câmara escolheu desmoralizar-se. Que não repita esse erro agora com Eduardo Bolsonaro. Opinião do Estadão: por atuar deliberadamente para prejudicar o Brasil, o deputado não pode continuar como parlamentar. E aí o Estadão faz assim, ó, o título do editorial é Eduardo Bolsonaro tem de ser cassado, né? E conta que, diante das barbaridades protagonizadas pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, este jornal pediu a sua cassação em janeiro de 2000. Não pediu em 2016, quando o Jair Bolsonaro votou citando um torturador, homenageando um torturador no voto dele em favor do impeachment da Dilma. Aí o Estadão não falou, né? Por quê? Velho apoiador da ditadura, e naquele momento interessava para eles tirar uma mulher honesta do poder, então até Bolsonaro valia. Essa é a verdade. Agora está posando de moralista aqui no editorial, classificando-o pelo que ele era, um dejeto da democracia, alguém desqualificado, que se servia das mesmas liberdades democráticas que sempre desejou eliminar. Passados pouco mais de 25 anos, é preciso dizer o mesmo sobre seu filho Eduardo Bolsonaro, por atuar deliberada e sistematicamente para prejudicar o Brasil em nome dos interesses particulares de sua família. Eduardo Bolsonaro precisa ter cassado seu mandato de deputado federal. Trata-se da única reação cabível por parte de uma democracia digna do nome, né? Aí ele está falando que o Bolsonaro era um dejeto da democracia, alguém desqualificado, mas na época que teve que escolher entre um professor, um economista, um cara sério e honesto, disse que era uma escolha difícil votar no Fernando Haddad ou no Jair Bolsonaro, né? Hipocrisia. Mas, enfim, pediu a cabeça, o Estadão pediu a cabeça. E a Folha também chamou ele de inimigo da democracia, inimigo do Brasil. Coisa que parece até que fui eu que escrevi, né? Porque eu estou falando isso todo dia aqui, não fui eu que escrevi, não, tá, gente? Já trabalhei na Folha, mas não fui eu que escrevi. É exatamente isso que não só Eduardo Bolsonaro, como todos os Bolsonaro e todos os bolsonaristas são todos inimigos do Brasil, batem continência para a bandeira do país dos outros, não perdoam, não, tá? Não passa o pano, não passa a mão na cabeça de eleitor que votou nessa vagabundagem anti-Brasil, não. O que a Folha pensa? Eduardo Bolsonaro, inimigo do Brasil, deputado eleito por São Paulo, faz de tudo para defender a própria família, sem se importar com os interesses nacionais. Eu digo, né, quero ouvir a opinião do Marcelo, que o Estadão está tão duro assim em relação a essa galera, porque o capital está mandando. Né?
Então, a Fiesp está mandando, os empresários de calçados estão mandando, os empresários de café estão mandando, os pecuaristas estão mandando, o agronegócio estão mandando. Esse pessoal aí é boneco de ventríloco do capital, né? Então, eu acho que houve ordens superiores para a Folha e o Estadão queimarem, limarem o Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo. Você não acha, Marcelo? Eu acho. Eu acho, porque, é como você falou, são setores, principalmente o Estadão. O Estadão é a voz do café há 100 anos, né? Há muito tempo. Agora, isso, por um lado, isso é bom porque isso respalda a Câmara. Entende? Isso respalda que o Centrão e os partidos de esquerdas. Isso não só respalda, isso empurra a Câmara, né? A Exatamente. Câmara vai ter que caçar ele porque os jornais estão pedindo. Então, isso dá ali um respaldo para a Câmara. Agora, o que eu quero acompanhar daqui para frente, porque, que lindo o texto do Estadão, o texto da Folha, é qual vai ser a postura dele com o Tarcísio de Freitas, que sumiu, né? Não sei se vocês perceberem, mas o Tarcísio de Freitas está escondido lá no Palácio dos Bandeirantes, lá no estado de São Paulo, e desapareceu. Não deu mais as caras. Eu quero saber, aí que eu vou ver se é só um jogo de cena, porque ficou demais com o Eduardo Bolsonaro, e se daqui a pouco eles vão estar lá de novo passando verniz no Tarcísio de Freitas para ser o nome, né, para substituir o Lula no Palácio do Planalto. É aí que nós vamos ver como as peças vão se mover, Dara. Que é isso. Ele vestiu o boné do MAGA e ele continua defendendo o presidente, o Eduardo Bolsonaro. Entende? Então, é nesse momento que a gente vai ver se o Estadão e a Folha estão, de fato, defendendo a democracia. Porque eles podem ser conservadores e defender a democracia, né? A gente sabe disso. Um conservador não é necessariamente um antidemocrata. É sempre importante lembrar disso. Então, vamos ver. Então, eu fico assim, acho importante que é isso. Deixa eu só ler um trechinho aqui para a gente se deliciar. Que tá gostoso, tá satisfatório o editorial da Folha. Deputado federal Eduardo Bolsonaro transformou-se em inimigo do Brasil, perdido no labirinto de seus delírios. Ele faz de tudo para defender a própria família e não se importa de mandar às favas os interesses nacionais. Não culpem maconha, não, viu? Que maconha tem nada a ver com isso, não. Agora, então, a mesma Folha é o jornal responsável por dar visibilidade para essa turma. A Folha adora levar um extremista para ser entrevistado. Adora. Adora a Folha, o Estadão, né? Esses canais aí que sabem que essas pessoas defendem teses antiliberais, antirrepublicanas. Então, eles adoram botar esses caras para falar os maiores absurdos para gerar trend, para viralizar. Isso. Sabe que eles vão mudar agora? Eles estão até citando o Tarcísio no texto, viu, Marcelo? Respondendo aí. Olha só o que é que eles falam. São Paulo, estado que Eduardo deveria representar, se honrasse o seu mandato, sofreria de forma especial. O governador Tarcísio de Freitas estimou o impacto que poderia variar de 0,3% a 2,7% do PIB, com 44 mil a 120 mil empregos a menos. Tarcísio, que a princípio hesitou diante da inaceitável chantagem de Trump, passou a procurar maneiras de atenuar os prejuízos. Outros governadores, como Ratinho Júnior, do Paraná, também adotaram iniciativas nesse sentido. E, por óbvio, não fizeram mais que a obrigação. E o que fez Eduardo? Disparou críticas contra eles, como se tentar proteger a população brasileira constituísse um defeito, não uma qualidade. Logo se vê que o deputado fugitivo inverteu a escala de valores e não consegue mais distinguir o certo do errado. Eita, tomou! Esse aí vai dormir com o rabo quente hoje. Então, mas veja como a Folha já finaliza para o Ratinho Júnior, para o Tarcísio de Freitas, que no último domingo estava no evento da XP lá, o Ratinho Júnior falou que falta inteligência para o Lula para negociar com os Estados Unidos. Acho que ele não sei se ele está arrependido agora do que aconteceu.
E o Tarcísio bateu palma, risadinha, para quando o Ratinho Júnior falou isso. Então é isso que eu tô colocando. É que agora é moda, né? Agora ficou moda, bonito bater no Eduardo Bolsonaro. Mas eles estão, ao mesmo tempo, defendendo pessoas que estavam até ontem com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, entende? Que estavam criticando o governo federal, que estavam dizendo, tanto o Ratinho Júnior quanto o Tarcísio, que o governo estava lento, que o governo era ruim de articulação, cadê as portas abertas? Sendo que o Mauro Vieira se encontrou com o Marco Rubio. O Alckmin já teve 2 reuniões com o ministro da Fazenda do Trump lá. Esqueci o nome dele agora. E hoje o Alckmin reforçou, nós vamos chegar lá, de que mais coisas vão sair, deixarão de ser taxadas. Então, tá vendo como esses jornais são? Morde a solta. A gente só se diverte. Briga só se diverte que é bom. Que é bom que é para pisar em cima do Eduardo Bolsonaro, mas já passando o verniz ali no Tarcísio e no Ratinho Júnior. Fica a questão: quem é Adriana, Eduardo? Essa é a pergunta que todos querem saber. A resposta, né? Dolores Miller. O Bananinha é pior que criança mimada. Por que será que está chorando? Então, Dolores, essa é a grande dúvida aqui sobre o vídeo dele. É choro aquilo? Aquele olhinho chinês vermelho é choro, amiga? Nós sabemos, né? Sabemos que nos Estados Unidos é possível comprar um beck legalizado, né? Não estou aqui dizendo que ele estava fumando, mas que estava com o olhinho caído, estava. Walter, o PL foi nas profundezas do esgoto e selecionou os mais peçonhentos. A escória das escórias deu nisso aí. Haroldo Lacha, em breve esse lazarento vai deixar de comer sorvete de chocolate e entrar numa fria. Esse sujeito não está puro, é que ele está disfarçando o desespero. Patrícia Pinotti, ele errou o nome da esposa? Errou. Errou. A Veranize acha que ele estava gripado. Lena de Lena, que coisa mais inútil esse Eduardo Bolsonaro falando de uma marca de sorvete caríssimo. Ô, gente, nada povo. E ainda fez, né? Häagen-Dazs. Todo mundo aqui no Brasil fala Häagen-Dazs. Todo mundo aqui fala Häagen-Dazs. Ninguém fala Häagen-Dazs. Nossa. Regina diz, Dudu é que comprou o chocolate da loja do irmão Rachadão com dinheiro vivo, obviamente. Maria dos Anjos, isso que eu ia falar, errou o nome da Barbie dele? Errou o nome da esposa. O nome da esposa é Heloísa. Heloísa, tá, gente? Juliana Siqueira, é isso, gente. A família está empatando a fila dos presidenciáveis que precisa andar. É isso que a mídia quer. Quer tirar o bolsonarismo da frente para entrarem os candidatos deles, né? Se eles pudessem fazer o Geraldo Alckmin trair o Lula, eles fariam. Aliás, é o nosso próximo assunto, tá? Só terminar de ler aqui mais uns comentários. Zé Caroço, nem a folha nem a bolha. Quem vai levar cigarro para frouxonar na cadeia? Michele, né? Eu acho que ele não fuma, não. Isso aí ele não fuma, não. Ele é careta. Juliana Siqueira, os jornalões só precisam se livrar do entulho que viraram os bozos. Denise de Paulo, Tarcísio é um forasteiro de lugar nenhum em São Paulo, ele suga o sangue até secar, vai levar o Estado à bancarrota. E essa polícia dele, né? Misericórdia, nunca vi uma polícia tão assassina na minha vida. Ana Paula Tarcínico falou na palestra da XP que a perda do PIB e empregos é culpa do Lula. Batem no Eduardo e alisam os governadores bolsonaristas. Ratinho, Caiado e Tarcísio. A Maria Andrade, quem é a Adriana, Dudu? Regina Dias, será que o nome da esposa é Heloísa Adriana? Nunca ouvi, todo mundo só chama ela de Elô. Eu já vi ele chamando ela de Elô em live. Nunca ouvi ele chamando ela de Adriana. Vitor Goulart, nome da esposa, Heloísa Wolff, nada de Adriana. Nunca ouvi ele chamando ela de Adriana. Tá? Tem que ser esclarecido isso daí, hein? Tá ok? É a primeira pesquisa do Google. Tá todo mundo querendo saber. Quem é a Adriana? Quem é?
Não, a pesquisa é qual é o nome da esposa do Eduardo Bolsonaro? Está em primeiro lugar na pesquisa do Google. É Ai, o, gente. é o assunto nacional. E será que ele respondeu? Vamos ver. Aqui tá em tudo que é lugar agora, ó. Tá na notícia de Santa Catarina. É, Casada com também ex-BBB Rodrigão desde 2011, Adriana não tem qualquer relação pública com o parlamentar. Tá em todos os lugares agora, tá? Trocou o nome da esposa. Ele até agora, não tá lá o vídeo ainda. ele não tirou o vídeo do ar, né? Não, nossa, tá trincado o olho dele, gente. Olha. O olho dele tá bem vermelho, né? Ele precisa. Quem não tem colírio usa óculos escuros, né? Tem colírio aí, gente, na praça, né? Ó, o vídeo continua lá no perfil dele do Twitter ou do Instagram? Estou vendo não o vídeo aqui. Ah, ele tá falando da esposa. Aonde? Lá no Instagram dele. Ah, a gente precisa ver isso. Ó, eu não confundi o nome de ninguém. Na verdade, eu falei Adriana, vírgula, minha esposa Heloísa. Não. Ele não falou, Heloísa. Ele não falou, Heloísa. Ele falou Adriana, minha esposa. Isso. Pode ter até uma vírgula ali, tá? Mas ele falou Adriana, minha esposa, tá, gente? Ele tá explicando. Alguém perguntou, foi? Não, ele que tá colocando. Lá ele marcou a Heloísa, a mulher dele, e a tal da Adriana. Deu merda em casa. Ah, nossa, deu uma merda feia. Meus amigos, eu gravei esses stories aí ontem e teve gente fazendo confusão, dá uma olhada. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Eu não confundi o nome de ninguém. Na verdade, eu falei Adriana, vírgula, minha esposa, Heloísa. Então, a Adriana é a Adriana Santana. Ela convidou a Heloísa para fazer um jejum com propósito espiritual. Então, eu acabei fazendo junto. Acordamos algumas vezes de madrugada também para fazer orações, porque a gente sabe que essa guerra ela também é espiritual. Inclusive, hoje meu filho estava com mais de 42 graus de febre, né? Deu uma melhoradinha agora, mas a Heloísa também está um pouco baqueada. E a gente segue pedindo essas orações para vocês, porque a gente sabe que a guerra ela é espiritual, além de tudo. Então, muito obrigado a vocês que têm nos apoiado. Peço desculpas até ao Metrópolis por ter desmarcado em cima da hora uma entrevista ao vivo, mas hoje eu estou, por conta da família aqui, dando uma atenção, tá? Abraço, fiquem com Deus. Ah, tá aqui, ó. Meus amigos, eu gravei esses stories aí ontem. Teve gente fazendo confusão, dá uma olhada. Vou agradecer a Adriana, minha esposa, também, que me orientou. Eu não confundi o nome de ninguém. Na verdade, eu falei Adriana, vírgula, minha esposa, Heloísa. Não, ele não cita Heloísa. Isso aí é uma mentira, tá? A coisa ficou feia pro lado dele. E aí, continuamos. Caiu a casa.